Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos ver aí a marcação a mercado em março. Março foi um mês em que as taxas começaram a cair no Tesouro Direto e nós então gravamos essa tela aqui lá da parte rentabilidade acumulada. No finalzinho do site do Tesouro você baixa e consegue enxergar. E eu só para comprovar para vocês, é claro que eu peguei esses dados e coloquei numa planilha à parte, só para mostrar para vocês. Ali tinha uma foto do comunicado também do Copom. Aqui todos os títulos. E é isso aí. Tá? Então tá aqui para vocês verem a fonte dos dados. Então, coloquei essa planilha aqui e nós vamos olhar esses dados e comentar o que aconteceu com os títulos relacionando com as regras gerais da marcação a mercado. Então, olha só, pessoal. Últimos 30 dias é mês de março, 1º a 31. Mês anterior é fevereiro, obviamente. No ano de 23, nos últimos 12 meses. E aqui a taxa de compra e venda, compra para nós, e nós vendemos, né? Isso aqui é do dia 31 de março, certo? Então não traz tanta informação assim. Muito bem, passei para essa tela mais compacta e nós temos então uma queda geral das taxas de todos os títulos no Tesouro Direto durante o mês de março, com um otimismo com o arcabouço fiscal e também influenciado pela queda de taxas dos títulos públicos longos nos Estados Unidos, que aconteceu em paralelo. Aconteceu, pessoal. Isso não está sendo muito comentado na imprensa brasileira, mas aconteceu. Os nossos membros aí já têm acesso a esses dados aí. Muito bem. Então, prefixado, pessoal, teve aí uma rentabilidade. E como é que eles fazem no Tesouro esses dados aqui? Eles simulam uma compra e um resgate antecipado e colocam aqui na coluna a rentabilidade. Então, o título que teve mais rentabilidade não necessariamente é o melhor título, mas é o título que mais caiu na marcação a mercado. A taxa caiu, né? Porque se houve rentabilidade é porque o preço aumentou. Então é o título que ficou mais caro proporcionalmente entre todos esses prefixados aqui, foi 29. Então é o título que ficou mais caro, é o que rendeu mais. Mas não necessariamente é o que caiu mais taxa. Pode ser também a relação taxa-tempo. Porque se uma queda de taxas é igual em todos os prazos, um dos títulos vai ganhar, que é o que tiver mais tempo. E para o lado negativo, isso é exatamente do mesmo jeito. Nos últimos tempos que nós fizemos esse levantamento e comentamos aqui, nós não tínhamos tido assim um mês tão favorável para a marcação a mercado para os títulos públicos como março. Nós sempre estávamos tendo resultados diferentes na curva, ou então prejuízo mesmo, né, com aquela crescente alta dos títulos de 2021 para cá. Então aqui a gente vê perfeitamente uma progressão do preço ficando mais caro proporcionalmente, né, rentabilidade melhor, de 1,5% até quase 4,5%, conforme aumenta o prazo do prefixado simples. No prefixado com juros semestrais, é quase a mesma coisa. Nós temos ali o 25, que é o mais próximo, rendendo 1,88 no mês, mas o 33, aqui a curva cai um pouquinho com relação ao 31. Mas pega ali 29 em diante, ó, todos estão na mesma casa, de 3,5 para cima, né? E aqui cabe outra comparação também. Prefixado com juros e prefixado principal de mesma data,
Quem é que ganha na marcação a mercado quando ambas as taxas caem na mesma proporção? O prefixado principal. A mesma coisa se a gente falar em termos de IPCA principal. E aqui no mês anterior foi negativo, que deu um pouquinho diferente, né? Era para o prefixado 29 ter perdido mais. Provavelmente a taxa não oscilou no mesmo quilate, né? No mesmo passo. Então, nesse mês de março, o prefixado simples, de vencimento único, ganhou mais na marcação a mercado, como tem que ser, certo? Comparativamente, opa, não é esse aqui. Comparativamente ao pré-29. Cadê aqui, gente? Aqui. Ah, agora sim, ó. Tá, agora sim, claro. Antes eu estava vendo o título errado. Agora fechou, ó. Ele ganhou mais em março e perdeu mais em fevereiro. Viram ali? Menos 0,05 para o pré com juros, menos 0,34. Mas também quando ganha, ganha mais. Então, pessoal, esse aspecto aí é muito importante, porque se nós somos mais conservadores, a gente vai tender a preferir títulos que oscilem menos, que impactem menos a carteira. E os títulos que pagam juros fazem exatamente isso, como acabamos de demonstrar aqui no prazo dos prefixados para 29. Claro que o pré com juros 29 não é mais possível comprar. Então, a gente só tem o 33. Então para quem gosta disso, seria ir comprando o 33 e reinvestindo até que se tenha o pré-33 também. Bom, vamos ver o Tesouro Selic, pessoal. Eu quase nunca mais falei de Tesouro Selic. E aqui eu não quero chamar tanto a atenção do que aconteceu em cada prazo em si, mas que todos eles tiveram mais de 1% no mês, o que é sensacional. Sensacional. Vamos fazer uma continha, pessoal, para ver quanto que é a Selic, né? A Selic 13,75 é a Selic meta, mas a Selic over, que é o que o título rende, é 13,65. Então vamos transformar essa taxa anual em mensal para ver o que aconteceu na marcação a mercado desses títulos, para ver se eles tiveram de fato marcação a mercado. E tem, pessoal, eles têm. Eu estou aqui transformando, ó, 1,010719. Então vamos transformar em taxa para ficar fácil de ver. Isso aqui é o que é a taxa mensal que o Tesouro Selic deveria render, 1,07%. Vamos ver quem ganhou e quem perdeu. Todos eles ganharam mais do que 1,07%. Logo, eles ganharam mais do que a taxa Selic. Olha aí que interessante, pessoal. Por quê? Porque aquela taxinha extra em todos esses prazos caiu. Caiu mais em quem? No Selic 25, que por acaso não está mais no rol, né? É sempre assim. Caiu mais nesse aqui. E no 27 e no 29 foram onde caíram menos. Mas enfim, todos eles renderam mais do que a taxa Selic deveria render em um mês. Tá aqui quanto que a taxa deveria render em um mês, aqui ó. 1,072 e todos eles começaram o rendimento a partir de 1,08. Então, muito bacana isso aí. Aqui nós temos, né, a arqueologia do Tesouro Direto, o Tesouro IGPM. Tesouro IGPM, pessoal, é NTNC, que esses tesouros GPMs que existiam, eles eram com juros, viu, semestrais. Não existia Tesouro IGPM principal até 2006, até a sua extinção do Tesouro, né? E agora o Tesouro IPCA principal, pessoal. Todos eles renderam bem na marcação, de 1,3 mais que a Selic, né? Também todos os prefixados renderam mais que a Selic, olha ali, ó. Legal, né? Então, aqui obedece claramente até 2035 a regra da marcação. Quanto menos prazo, menos rende, quanto mais prazo, mais rende. E aí a gente chega no 45, que rendeu 1%,
ante 2% do IPCA 29 e do 35. Por quê? Porque o IPCA 45, pessoal, tem sido o título mais estressado de todos os IPCAs. E aí o que acontece? Como a taxa dele estressa mais, sobe mais, dá mais oportunidade de compra, o que acaba acontecendo com a rentabilidade dele? Cai, porque ele está sempre com a taxa mais alta. E quando ela sobe, ela está mais estressada, ela dá um pico mais alto, ela sobe mais. E aí destrói a rentabilidade de curtíssimo prazo. Tá? Então, bem interessante, rendendo menos até que o IPCA 24. Então, por quê? Porque ele caiu menos, porque ele ainda está guardando muito estresse. É o título com maior duration dos IPCAs clássicos, né? Aqui na curva dos tesouros IPCAs com juros, nós temos fenômeno semelhante ao que aconteceu na curva do prefixado com juros, em que o título que mais rendeu está algo no meio da curva, que foi o 2040, Tesouro IPCA com juros 2040, rendendo 2% na marcação a mercado. Ou seja, é o título onde a taxa mais caiu proporcionalmente aos demais, combinado com o prazo, deu a ele a vitória nesse mês. Todos eles ganharam da Selic. E vamos ver aqui. Bom, o interessante mesmo é comparar com o IPCA de mesmo prazo. Mesma coisa que a gente fez com os prefixados. Então, IPCA de mesmo prazo principal vai ganhar, vai render mais. Vamos ver. IPCA 24, 1,3 principal versus com juros 1,29. Ganhou por 0,01, mas ganhou. Como eles estão muito perto do vencimento, eles tendem a igualar. Vamos ver o 26, que deixou saudade, hein, pessoal? Ganhou 1,82 e o com juros ganhou 1,73. Então vejam que na hora do ganho, ele ganha menos. No mês passado, em fevereiro, foi a mesma coisa, 1,25 versus 1,23 e 1,5 versus 1,45. Agora nós temos o principal 29, aqui ele escapa um pouquinho da curva, porque nós temos o com juros 2030, né, na época aí da pandemia, lembram? Mas mesmo assim ganhou 2% versus 1,8. E aqui tinha perdido por 0,01, mas também ele tem menos prazo, ele não fecha na mesma data. Esse aqui é maio de 29, esse aqui é agosto de 30, é 1 ano e 3 meses de diferença, é bastante coisa. Vamos ver o IPCA 35 principal. Opa, vamos aumentar aqui a linha. Versus o 35 com juros. 2,013 versus 1,93. E aqui em fevereiro, olha só, o IPCA principal 35 tinha tido prejuízo e o IPCA com juros tinha tido rentabilidade positiva. Então, quando a oscilação de taxas é muito pequena, porque o VNA puxou para cima, o principal até pode ter prejuízo, mas o com juros não. Então aqui foi uma subida tênue de taxas que aconteceu, né? Vamos ver o 45. Aqui o 45 deve ter perdido de maneira categórica para o seu contraparte de que paga juros. 1,03 versus 1,67. Então, pessoal, deu para ver que os IPCAs com juros bem mais estáveis, bem mais serenos aí na marcação de mercado. Quando perde, perde menos, ou até nem perde, mas quando ganha, ganha menos. Então não adianta, pessoal. O investidor ele tem que balancear, conforme o seu perfil de risco, o que ele tolera na carteira. Ou conforme o objetivo, né? Porque para você ter um ganho mais explosivo, não adianta, tem que ser o Tesouro IPCA principal. Muito bem. E aqui o Renda Mais. Tá? Isso aqui, pessoal, tá lá na tabela do Tesouro, é só ir consultar. E aqui, pessoal, nós vemos uma coisa incrível.
todos os tesouros renda mais tiveram uma valorização expressiva, todos acima da Selic, e chama atenção aqui de 2055 para frente, mais de 4,5% de variação positiva no preço em um único mês. Pessoal, duration muito longa desses títulos, muito longa. Segue a curva da marcação a mercado, segue, literalmente, ó. Vocês vê, tá, aqui 30 para 35 não foi o caso, né? Dá uma cambalhadinha na curva. Mas se pegar a continuidade, deu certinho, ó. Cada prazo de 5 anos posterior, você teve um ganho maior, porque as taxas caíram proporcionalmente. É tudo muito parecido. Claro que oscila um pouquinho, vocês veem isso quando eu falo da abertura do mercado, mas vejam que todos eles estão muito parecidos em termos de taxa. Mas na marcação ao mercado não. Prevaleceu a regra geral da marcação ao mercado. Quanto mais prazo um título, mais ele oscila. Mas a sua rentabilidade de curto prazo é sensível à oscilação da taxa. Então, as taxas caíram, aqueles com maior prazo tiveram uma apreciação maior do seu preço. Olha aí que interessante. O que a gente pode usar de lição para quem está investindo no Renda Mais? Eu vejo o seguinte, pessoal. Como são títulos que vão ter essa marcação a mercado muito intensa, mais intensa até que as oscilações dos IPCAs principais, né? Eu não consigo colocar todos na mesma tela, mas olha ali, ó. Os IPCAs principais foram de 1 a 2%, grosso modo, né? E o Renda Mais foi de quase 2 a quase 6. É muita oscilação, né? Então os Renda Mais, é a característica deles, porque eles têm 20 anos de prazo para pagar dentro do seu preço, né? Então eles vão ter esse comportamento até o último pagamento. Então, pessoal, a regra que eu vejo para investir no Renda Mais é o aporte metódico e constante. Pode ser uma vez por mês, pode ser fracionado ao longo do mês, mas ele tem que ser constante. A gente não pode, se o nosso objetivo é ter aquela renda, o melhor é comprar sempre, para não concentrar os nossos aportes em determinado ano ou determinada taxa. Então, por exemplo, vamos dizer que você no futuro venha ver esse vídeo lá em 2030. E aí, por exemplo, de repente, quem concentrou todas as compras em 2023 teve um resultado. Quem concentrou todas as compras, por exemplo, entre 23 e 25 teve outro resultado. E quem fracionou tudo e fez constantemente até 2030, a minha impressão é que vai ter o melhor resultado, porque vai ter diluído o risco de estar concentrado numa taxa, entre aspas, ruim, que pode acontecer em algum momento. Taxa ruim, entre aspas, muito baixa. Tá? Então eu acredito que o melhor jeito de se defender dessa marcação a mercado vigorosa que eles sofrem é comprando sempre. Eu acredito que não tenha outro jeito, tá? E aqui fica uma curiosidade, pessoal. Vamos dar uma olhada no Renda Mais 2030, que teve ganhos de marcação de 1,87% no mês, o que não adianta nada, né? Porque você é obrigado a ficar 60 dias com o título, então olhar a marcação a mercado de um mês é completamente irrelevante, né? Tem mais isso ainda. A gente só está mostrando aqui para aumentar o nosso conhecimento e justamente tentar pensar como, por exemplo, quem compra os mais longos aí vai pagar mais caro agora, mas compensa porque já comprou mais barato nos meses anteriores. Então essa é a ideia, é você comprar sempre e de maneira constante para ter aí uma diluição dessa oscilação de taxa ao longo do tempo, né? Muito bem. Então, voltando aqui, o que eu queria comparar? Eu queria comparar o que aconteceu com, por exemplo, o IPCA principal 29 ganhou 2% de marcação a mercado, né? Ou de valorização de preço, né? O 30 ganhou 1,8
E o Renda Mais ganhou 1,87. Então vejam só que interessante. Tudo muito parecido. 2,01, 1,82, 1,87. Então, pessoal, teve oscilação de taxa diferente aqui, né? Nós tivemos, deixa eu ver, o IPCA 29 ganhando de todos eles, por ser um IPCA principal, ganhou 2%, mas a taxa oscilou menos. Tanto que a gente vê nas taxas atuais do Tesouro Direto, esse título já está abaixo do 6%, enquanto que os renda extra, aposentadoria extra, ainda estão acima dos 6%. De qualquer maneira, eu acredito que eles vão andar de maneira semelhante, tá? E quem tentar adivinhar aqui para obter algum ganho de marcação a mercado nesses títulos aqui, tem tudo para dar errado, gente, tá? Tem tudo para não funcionar direito. Por quê? Porque o Renda Mais funciona numa escala de taxas diferente da escala dos IPCAs principais, tá? E isso tem a ver com a duration e a forma de pagamento desses títulos no vencimento único aqui do IPCA principal versus 240 vencimentos no Renda Mais. Então é isso, pessoal. Nesse mês, o Tesouro IPCA principal ganhou. Vamos olhar nos próximos meses como é que vai ser essa dinâmica aí, certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.